Mas eu quero falar de Vasco. Vasco porque tem informação exclusiva e detalhes do Bruno Andrade e seu também, né, Hernan, sobre a questão do Brenner, que é um novo reforço que tá pintando. Mas antes, Bruno Andrade, como é que tá essa história do Ryan? Eu vi alguns portais, alguns sites aí falando, tá tudo muito bem encaminhado, o Ryan deve jogar no Bournemouth, mas a história não é muito bem assim não é? Porque tem um empecilho aí no caminho que tá travando essa negociação do Ryan pro Bournemouth, não é? As conversas existem, as negociações existem, há confiança de um lado, há pessimismo do outro. O pessimismo hoje é muito mais do lado do Bournemouth, porque percebe que existe uma confusão muito grande. Confusão, evidentemente, depende da interpretação de cada um, mas eu vou explicar o porquê desse impasse ou desse imbróglio por enquanto. E tem a ver com a renovação recente de contrato do Ryan de 26 para 2028, dezembro de 28. A gente falou já bastante sobre isso, um aumento salarial significativo, uma segurança para o Ryan continuar no Vasco e também ali fechar essa tabelinha cada vez mais impressionante com o Fernando Diniz. O Ryan, nessa última renovação, a divisão dos direitos econômicos dele muito desfavorável para o Vasco. Foi favorável a negociação para o Vasco conseguir segurar o jogador, só que pensando numa venda hoje passa a ser desfavorável. Hoje os direitos econômicos do Ryan divididos da seguinte forma: o Vasco tem apenas cerca de 60% do jogador. Os outros 40%, 30% do jogador / família e 10% para os agentes. Ou seja, se o Vasco vende hoje o jogador, ele encaixa 60% desse valor. E é claramente isso que tem a ver com o futebol inglês. Diferentemente do futebol português, do futebol espanhol, na Inglaterra, quando você contrata um jogador, você não consegue contratar só 80% dele, ou 60%. Na Premier League, na Championship, enfim, no futebol inglês, por obrigação burocrática, jurídica dos clubes ingleses, você é obrigado a comprar 100%. Você pode deixar depois, evidentemente, uma porcentagem de mais-valia, como aconteceu com o Luiz Guilherme, quando troca o Palmeiras pelo West Ham. Só que o West Ham vende para o Sporting de Portugal por um preço menor, então o Palmeiras não consegue a mais-valia. Mais-valia o Vasco consegue segurar, mas porcentagem do jogador não. Então esse é o principal problema. Então o Vasco colocou um preço mínimo, 50 milhões de euros, para conseguir ter um encaixe de 30 milhões de euros, ou seja, 60% de 50 milhões de euros, 30 milhões de euros. É o mínimo que o Vasco pode e pleiteia receber nessa negociação. Só que, por enquanto, a proposta do Bournemouth, 35 milhões de euros. 60% de 35 milhões de euros, 21 milhões de euros. Então, é um preço irrisório para a qualidade do jogador. 35 a globalidade, só que o Vasco encaixaria somente 21. Então, aqui há uma tentativa, primeiro, o Vasco forçar com que o Bournemouth suba a proposta, sem depois ter que mexer na questão dos direitos, ou fazer com que o Ryan abra mão de parte da sua porcentagem, a família do Ryan, para o Vasco poder encaixar a maior parte possível dessa negociação. Então, enquanto isso não for resolvido, o Bournemouth não fecha a negociação ou, eventualmente, não sobe o valor. Então, o grande empecilho, o grande obstáculo nesse momento é essa divisão de direitos pouco vantajosa para o Vasco e bastante vantajosa para o Ryan. Então, hoje vai existir uma reunião entre Vasco e agentes do Ryan. Somente depois o Bournemouth senta novamente para poder fazer o último ataque, o ataque decisivo. Porque com o jogador é uma questão fácil de ser superada. Eu não vou dizer aqui que já há um acordo com o jogador, mas o Bournemouth sabe claramente o que é preciso para fechar com o jogador e está muito seguro em relação a isso. O obstáculo não é o jogador, o obstáculo é o Vasco ou os direitos econômicos do jogador. Hoje vai existir uma reunião entre dirigentes do Vasco e agentes do Ryan. Há um representante do Bournemouth no Brasil, no Rio de Janeiro, à espera do desenrolar dessa negociação, dessa reunião, para depois todos sentarem em conjunto e definirem essa negociação. Então é um otimismo do lado do jogador, um pessimismo do lado do Bournemouth e uma confusão, por enquanto, do lado do Vasco por conta dessa divisão dos direitos que aconteceu só aconteceu essa divisão um pouco vantajosa porque foi vantajoso inicialmente para o Vasco,
para conseguir a renovação do jogador. E a gente sabe que o Diniz ele tem uma opinião muito importante dentro das chegadas e saídas. Há uma parceria ali com o Pedrinho muito forte nessa questão de jogadores. E o próprio Diniz disse, né, que essa oferta não é a melhor oferta que já se ventilou em relação ao Ryan. Então, como bem disse o Bruno, claro, muita gente falando, tá perto, tá acertado, não sei o quê. A informação que a gente tem aqui, a gente traz a temperatura das nossas fontes, é de que ainda existem alguns passos a serem dados. E esses passos vão ser decisivos nesses próximos dias para uma saída ou não do Ryan do Vasco. E aí o Teus comenta aqui no chat, vai mandando sua pergunta. Tem alguma dúvida, questão sobre o teu time? Manda aqui que a gente responde. Ele fala assim, como assim o Vasco só tem 60% dos direitos econômicos do Ryan? O Bruno explicou que nessa renovação os direitos foram reduzidos, mas o Bruno, será que isso é um impeditivo também? Será que o Vasco ele vai criar uma porcentagem maior para que o negócio ocorra? Porque eu imagino que se falando de 35 milhões de euros, o Vasco tem 60% e ia receber mais ou menos, eu tô fazendo as contas erradas aqui, mas cento e poucos milhões de reais. É simples. Vou falar assim, vamos lá que tá anotado bonitinho aqui. Boa. Se o Ryan é vendido hoje por 35 milhões de euros, o Vasco encaixa 60% disso, 21 milhões de euros, 21 milhões de euros, 131 milhões de reais. Se o Vasco conseguir com que o Bournemouth suba para 50 milhões de euros e ele continue com os tais 60%, 60% de 50 milhões de euros, 30 milhões de euros, automaticamente 180 milhões de reais. Então, muito rapidamente, 35 milhões de euros, 21 milhões de euros, 131 milhões de reais, 50 milhões de euros, 30 milhões de euros, 187 milhões de reais. Isso pensando pelo Vasco, né? Eu nem entro aqui depois os 40%, 30% do jogador e 10% dos agentes. O que pode acontecer aqui, enfim, só há dois caminhos, evidentemente. Ou o Bournemouth sobe essa oferta ou essa pretensão de 35 para 40 ou 50 milhões de euros para o Vasco poder encontrar um valor melhor para receber, ou o jogador abre mão não da totalidade dos seus 30%, mas de 20%, ou de 15%, ou de 25%, e essa parte vá para o Vasco. Como o Vasco facilitou lá atrás, o Vasco talvez espere com que o jogador faça a sua parte, entre aspas, agora e ceda um pouquinho na negociação. Então o Ryan deixaria de ganhar por conta dos direitos, mas seguramente poderia ganhar no Bournemouth com um prêmio de assinatura, um salário mais vantajoso, etc, etc. Então são dois caminhos que hoje serão discutidos. Ou o Vasco força o Bournemouth a subir a proposta, ou o Vasco faz com que o jogador pense um pouco e ajude, seja mais colaborador, entre aspas, e abra mão de parte do seu percentual, ou no fundo, o Vasco se vê pressionado, aceita o que tem nas mãos e recebe apenas, entre aspas, eu falo muito entre aspas, né, mas meu pai até briga comigo, mas 21 milhões de euros desses 35, é esperar a reunião de hoje, amigos, porque são muitos cenários em cima da mesa, é muita gente envolvida, porque o Ryan tem 2, 3 agentes, depois mais 2, 3 intermediários, depois o pai, o jogador, e aí tem o scout e o dirigente do Bournemouth, é muita gente envolvida, é muito, enfim, não vou fazer uma outra expressão aqui que talvez nem seja mais a mais certa possível nesse momento, mas é isso, pessoal, é uma reunião hoje para depois tentar entender qual é a melhor estratégia de negócio para todo mundo sair ganhando. O Bournemouth quer muito, isso é claro, notório. Hernan, se o Ryan tá saindo do Vasco, ainda, né, tá se caminhando para sair do Vasco, tem gente chegando, que é o Brenner. Chegou, dá para dizer que você e o Bruno apuraram que é reforço do Vasco, então, Brenner. Ex-São Paulo, sim, que pertence ao Udinese. Como é que é a composição desse negócio? Eu quero que vocês me expliquem, por favor. A Udinese tinha precificado o jogador, né? 6 milhões de euros. O Vasco tinha mandado uma primeira oferta abaixo desse valor, né? Tentando uma composição ali, colocando bônus e tal. Na segunda oferta, e aí o Vasco já tinha sentido do Brenner que queria fechar. Diniz foi muito importante nessa negociação. Diniz, eu diria para vocês que o Diniz foi fundamental nessa vinda do Brenner, pela relação que eles têm, pelas conversas que tiveram e tudo mais. O Brenner já tinha dado sinal positivo, só que faltava o Udinese fechar, aceitar a proposta.
E o Vasco sabia que tinha que subir um pouco mais, porque senão começa a ter muita concorrência, né? E aí o Vasco já tinha visto tudo muito positivo em relação ao jogador, teve que aumentar essa proposta. Então, aí a segunda proposta foi uma proposta que chegou ali muito, estava muito ok em relação aos 6 milhões de euros, e aí a Udinese deu sinal positivo e agora já está nessas formalizações na questão de troca de documento e tudo mais, elaboração de novo contrato, assinando, né, fazendo exames médicos em breve, ele vai ser apresentado pelo Vasco. Mas assim, negócio já tem um aperto de mão ali, já tem um encaminhamento muito bem já definido. Ô Bruno Andrade, quando a gente fala de valores que o Vasco vai pagar a Udinese pelo Brenner, ficou ali em torno então de mais ou menos 6 milhões e meio de euros, com bônus. Como é que é essa transferência? Quanto o Cruz Maltino vai pagar para tirar o Brenner da Udinese, que foi, como o Hernan disse aqui, foi um grande pedido de Fernando Diniz. Totalmente. Aliás, o pedido do Fernando Diniz foi fundamental, foi decisivo, como foi decisivo também o pedido do Diniz para que o Rayan renovasse o contrato, e aí depois aconteceu esse imbróglio todo que a gente explicou mais cedo. Sobre o Brenner, o Hernan matou muita charada, já explicou basicamente tudo. A parte fixa, 5 milhões de euros. O Vasco então teve que subir. Ontem, aliás, nós falávamos isso, ou anteontem, a dificuldade que o Vasco teria de encontrar 2 milhões de euros para colocar nessa negociação, e o Vasco conseguiu, porque era o Vasco a subir e não a Udinese a descer. A gente deixou isso claro, que a Udinese já tinha cedido demasiado e não faria, obrigou então o Vasco a colocar 5 milhões de euros fixos. O negócio pode atingir 6,5 milhões de euros. Então, em reais, 31 milhões de reais de forma fixa, e o negócio depois pode bater até 40 milhões de reais, dependendo aí dos objetivos mais individuais do que coletivos. Tem muito a ver depois com o número de jogos, número de gols, não necessariamente número de títulos, por exemplo, como acontece com o Gerson, né? O Gerson, quando deixa o Zenit e vai para o Cruzeiro, aqueles 3 milhões de euros de bonificações são questões coletivas. Se o Gerson for campeão com o Cruzeiro do Brasileirão, da Libertadores, da Copa do Brasil, no caso do Brenner, são metas individuais, jogos e número de gols, mas quase todos envolvem número de jogos. Então, 5 milhões de euros, podendo chegar a 6,5 milhões de euros. O jogador, estou tentando descobrir quando é que ele desembarca no Rio de Janeiro, quando é que ele chega ao Brasil. Se já não está no Brasil por outros motivos, muito honestamente não tenho acesso a essa informação por enquanto, mas é seguro dizer que o Vasco tem um novo atacante pedido por Fernando Diniz, o Brenner, em São Paulo. Aliás, trabalharam juntos lá e foram felizes no São Paulo, Brenner e Fernando Diniz. E no Flu também, né, se não me engano. Acho que no Fluminense também. O Brenner passou pelo Fluminense também. Não, e teve um bom momento lá no Fluminense, se não me engano, com o Fernando Diniz. Aí? Não. Tô mandando mensagem apurando aqui, porque aqui, enquanto vocês estão ali dando as notícias, eu tô apurando desse lado aqui outras histórias. É importante a gente falar que o Brenner, ele não chegou a se apresentar na Udinese. Ele nem chegou a... Não chegou, não se apresentou. Eu me lembro que, falando com uma fonte do Brenner, ele não vai se apresentar na Udinese, vai receber muitas propostas e a Udinese vai avaliar essas propostas. Então, tem uma sensação de que ele não voltou para a Itália. Pode estar aqui pelo Brasil. Tá, então fica de olho aí, o Bruno Andrade. É a minha suspeita também, por isso eu não falei nada sobre voltar ao Brasil. Como ele não se reapresentou na Udinese, que não contava com ele, ou ficou pelos Estados Unidos, enfim, ou está no Brasil de férias e continuou pelo Brasil. Mas é isso. Nas próximas horas, ou no mais tardar aí até domingo, talvez o Vasco confirme e anuncie oficialmente a contratação do Brenner em definitivo. É isso aí então, família vascaína. Esse aí é o nosso vídeo, trazendo as informações do ESPN, né, no canal Fala Fonte, que traz aí as últimas atualizações sobre Rayan e a negociação com o Bournemouth da Inglaterra, e também das negociações para a contratação do atacante Brenner. Vasco aí fechando com o centroavante. O que é que você achou das informações? Já deixa aí no comentário a sua opinião. Não esquece também de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativa também o sininho de notificações, assim você não perde nenhum conteúdo do Gigante da Colina aqui no canal. Forte abraço e até o próximo vídeo com mais informações.